Bem-vindos novamente ao canal Duas Taças e um Barril de Petróleo. Hoje recebendo aqui meu amigo pessoal, Orlando Ribeiro, colega contemporâneo no Instituto Militar de Engenharia. Fizemos engenharia lá na mesma época, junto com um monte de outros petroleiros, né, que acabaram se direcionando para essa área também. Então é um prazer muito grande estar aqui, Orlando. Eu vou pedir para você se apresentar. Já dei o spoiler aqui de onde a gente veio, né? Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceito o convite. O prazer é todo meu. Muito legal a sua iniciativa de fazer esse podcast, para a gente poder conversar mais abertamente sobre inovação, sobre tecnologia, sobre isso tudo, na área de petróleo e na área de energia. Bom, eu entrei no IME em 78, formei em 82 em mecânica. Como muita gente da nossa turma, a gente acabou entrando na Petrobras. A diferença é que, em relação a outros anos, como a gente viu que o mercado estava ficando cada vez mais apertado, quase todo mundo fez estágio, né? E quase todo mundo tinha uma outra alternativa de trabalho além da Petrobras, mas muita gente acabou vindo para a Petrobras mesmo. E foi uma carreira muito interessante dentro da Petrobras. Cheguei na Bacia de Campos em início de 84, né? Depois do curso lá em Salvador, e as coisas estavam num ritmo assim, bastante acelerado. Então, foi um período de aprendizado intenso. Depois vim trabalhar na sede, na parte de projeto de equipamento submarino, de água profunda. Trabalhei no primeiro PROCAP. Gente, foi tanta coisa. Aí depois fui para... PROCAP é um programa de capacitação em águas profundas. Água profunda. Participava do comitê gestor do PROCAP, logo depois que eu fui para a sede em 89. E trabalhei nessa parte de tecnologia. Depois, por conta de trabalhar em tecnologia e de receber muita gente de fora, fui trabalhar na área de New Ventures, de parcerias, durante toda a abertura do setor petróleo, também muito aprendizado nessa época, aprendi muito de geologia, chegava até a enganar que eu era geólogo durante 5 minutos de conversa. Nos 5 primeiros minutos dava para enganar. Depois fui trabalhar na área de gás, fui gerente do contrato de importação da Bolívia. Durante essa época se chegou à conclusão de se fazer... já estava em curso terminais de GNL, né, a GNL do Nordeste. Depois a gente acabou chegando na solução dessas floating regas, né? Foi nessa época que apareceu essa solução pela Accelerate, que era a El Paso, que depois virou Accelerate. E essa solução meio que caiu como uma luva aqui para o Brasil na época. Depois, essa está até hoje por aí. Está até hoje por aí, está até hoje. Está em vários terminais, né? Isso, na exatamente. época foi o primeiro terminal. Depois disso fui para Houston trabalhar na Petrobras América, aí participei lá do projeto Cascade Chinook. Na área de IP. Na área de IP. Primeiro FPSO no Golfo do México, sistema de produção... Emblemática. Sistema de produção mais profundo do mundo na época, né? Os poços mais profundos também que a Petrobras já completou. Projeto bem interessante. Quando a gente descobriu o campo, não tinha tecnologia ainda para desenvolver, que a pressão de fundo era 20.000 PSI, então bem legal. Aí depois vim para a sede para trabalhar no SEMP. Pressão no fundo era 20.000 PSI. 20.000 PSI, pressão de elevatório. Fora do parâmetro. Totalmente, não tinha equipamento, não tinha canhão para canhonear, tá? Para a gente testar. A pressão era maior que o canhão. Não tinha canhão para canhonear, teve que desenvolver tudo do zero, tá? Obviamente quem desenvolveu foram os fornecedores, né? Schlumberger e tal. Depois vim na hora do meu retorno ao Brasil, fui para o SEMPES, novamente para o PROCAP, na época o PROCAP Visão Futuro, também bem interessante o programa, talvez até adiantado demais para o nível de tecnologia na época de 2010. Para você ter ideia, a gente queria fazer um digital twin de um campo inteiro de petróleo, desde o canhoneado até a exportação. E otimizar... Isso que ano que foi? 2010. Caramba. Não tinha máquina, não tinha ar. 15 anos atrás, esquece. Não tinha como, tá? Era assim super ambicioso para a época. Depois disso eu virei gerente geral de desenvolvimento da produção, depois fui para a Libra, cuidar lá toda a parte de primeiro contrato de partilha, bem interessante. Isso no IP, não no SEMP. Saí do SEMP, fui para a IP, 2014, cuidar de Libra. A gerência que cuidava de projeto, contratação e operação do campo, praticamente, né? Que a gente cuidava de todas as áreas, logística, perfuração, subsea e topside. Então foi um desafio fantástico, mas a equipe era muito boa, a gente conseguiu montar uma equipe muito boa, a equipe do projeto toda era muito boa,
a gente conseguiu resultados bem interessantes, né? E várias coisas que foram aplicadas em Libra depois foram aplicadas nos outros projetos da Petrobras, principalmente Búzios, né? Então, o sistema submarino, umbilical, metálico, a linha rígida para produção, para evitar os problemas de SCC CO2, FPSO de maior capacidade, o AgLoop, que economizou 300 milhões em cada módulo, várias outras coisas que foram discutidas lá dentro do projeto, que foram aplicadas em outras áreas da Petrobras. Na carreira. Depois saí de Libra, fui para o SEMP ser gerente executivo. E aí eu entrei mais fundo de volta na toda a parte de tecnologia. Foi, enfim, uma carreira muito divertida. Muito agitada. Muito agitada. Como eu vi hoje de manhã num outro podcast, eu nunca trabalhei na vida, né? Porque sempre foi diversão. Sempre foi diversão, né? Sempre foi diversão. E Legal. foi nessa época que você foi para o SEMP para ser gerente executivo que te deu o estalo do potência. Foi isso? Foi ali que... Rapaz, na verdade foi antes, tá? Quando eu estava lá em Houston, com essa coisa de linha flexível para o pré-sal e tal, eu fui visitar uma empresa que chamava, acho que era Deep Flex o nome. Deep Flex. Que eles começaram a desenvolver essa era a minha área. Isso, começaram a desenvolver linha flexível com fibra de vidro, não é isso? Eram materiais compostos. Isso. E o CEO dessa empresa trabalhava na Chevron Technology Ventures, que é a CVC mais antiga da área de petróleo, tem mais de 20 anos, e ele largou a Chevron para ser CEO dessa empresa. Aquele negócio ficou assim, muito forte na minha cabeça, tá? Quando eu voltei de Houston em 2010, me lembro de ter conversado com o Tadeu sobre isso. Pô, por que a gente não monta uma CVC? Por que a gente não investe mais em startup e tal? E aí ele falou que isso estava em estudo já há algum tempo, mas que ainda não tinha ido para frente, né? Tadeu, essa altura, gerente executivo do SEMP. Tadeu era gerente executivo do SEMP. Depois, quando eu voltei para o SEMP, a Petrobras tinha entrado no Climate Investment, né? E eu fui ser o representante da Petrobras lá no Climate Invest, que é um fundo de investimento em startups, tá? E aí eu conversei com algumas CVC, conversei com a CVC da Chevron, né? Lá em Houston antes da reunião, e com uma outra CVC, Energy Ventures, que também faz vários investimentos em tecnologia, especialmente na área de petróleo. Agora eles mudaram a tese deles para cobrir a parte de renováveis, então foi um aprendizado bom e realmente fui picado pela mosca azul, né? E aí fiquei muito entusiasmado com isso, e uma das coisas que eu fiz durante a minha estada lá no SEMP foi justamente lançar o programa Conexões para a Inovação, que graças a Deus foi dado seguimento e foi melhorado. Tem vários módulos interessantes que foram adicionados depois. Muito bacana. Você, assim, eu passei boa parte da minha vida lá na Petrobras fazendo pontes entre os usuários com a indústria. E a minha sensação pessoal é que havia uma lacuna gigantesca, né, entre quem precisa e quem é capaz de resolver problemas. Tem. A gente tem um problema enorme de comunicação. Não é? Eu diria que não só entre o usuário final, a empresa que vai usar aquela tecnologia, no caso os operadores de petróleo, o mercado fornecedor de um modo geral, e esse gap é ainda maior com as universidades que poderiam estar desenvolvendo a ciência básica para resolver aquele problema lá na frente, tá? Para ter uma etapa de ciência aplicada e depois isso virar uma solução. O ideal seria, né, e isso a gente vê muito no pessoal do MIT, né, que ao se definirem os programas curriculares, ao se definirem programas dentro das universidades e até mesmo teses de mestrado e doutorado, que essas coisas fossem focadas não só em avançar o conhecimento, a base de conhecimento, tá? Conhecimento científico, mas que esse conhecimento científico fosse desenvolvido visando uma aplicação futura, tá certo? Não simplesmente para aumentar o conhecimento sem uma visão de longo prazo onde isso vai ser utilizado. Claro que tem algumas coisas que têm inúmeras histórias de descoberta por acaso, etc., que acontece. Mas não é disso, sem desmerecer. Não é disso que a indústria vive, né? Sem desmerecer a pesquisa pura e básica, se a gente tiver pelo menos uma parte da
da universidade com essa visão de estar desenvolvendo tecnologia... Ciência aplicada. Ciência aplicada. Qual o grande problema da humanidade, do país, que ela vai resolver? O que está faltando para chegar lá? O que pode causar uma disrupção naquele mercado e tornar aquilo mais acessível, mais barato, mais competitivo? Isso seria muito interessante se houvesse um pouco mais essa visão. Já evoluiu muito, tá? Na minha primeira passagem pelo SEMPES, em 2014, quando eu conversava esse tipo de coisa nas universidades, o olhar era um pouco diferente. Estranhamento, quase de estranhamento. Um certo estranhamento. Quando eu voltei para o SEMPES em 2018, uma das primeiras reuniões que eu tive foi com os reitores da USP, da Unicamp, da Unesp, e eles falaram exatamente o ponto que eu batia sempre, né? Quer dizer, o Brasil está muito bem no ranking de publicação científica, sei lá, 12º, não me lembro do número exato, mas é compatível com o tamanho da nossa economia, tá? E a gente está na época era 67 no ranking de inovação. Hoje a gente está melhor, hoje a gente está em 50º lugar. Tá? Melhorou mais pouco, né? Melhorou mais pouco, tá? A gente podia estar bem melhor. É incompatível com o tamanho do país e da economia. Com certeza. E com a pujança da indústria também, né? Também. Se você pensar principalmente nesse segmento da indústria de petróleo, cara, a gente tem muita inovação aqui. Tem muita inovação. Gerada aqui que, de fato, você não vê desdobrar. Tem vários casos bem interessantes de sucesso. A gente podia também passar umas 5 horas contando umas histórias aqui bem interessantes. Vou contar algumas ao longo aí, mas dá para contar muito mais. Eu ia te pedir exatamente isso, para você falar um pouco dessa questão dessa lacuna entre oferta e demanda. Quem tem potencial para resolver a solução, e aí quero dar um gancho logo para as startups nessa história, que a gente, assim, o hábito, quando você está numa empresa do porte da Petrobras, do Shell, do Equinor, é sempre pensar no primeiro elo da cadeia, aqueles grandes provedores de serviços e equipamentos, e esses caras vão resolver o problema de todo mundo. E não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. Vamos lá. Natureza humana, tá certo? O ser humano resiste à mudança. Do mesmo jeito que tem pessoas extremamente ousadas que gostam de estar na frente, trendsetters, visionários, tem também aquela galera, não, deixa do jeito que está. Tá bom, para que vai mexer? Está funcionando. If it's not broken, don't fix it. Né? Tem esse conceito na cabeça de muita gente. Muita gente. Então, é sempre difícil você mudar, ainda mais quando a mudança para uma tecnologia nova vai envolver uma mudança profunda no jeito que você opera, que você trabalha. Isso é difícil e é agnóstico em termos culturais. Isso todas as empresas em todos os cantos do mundo têm o mesmo problema. Eu acho que é ainda mais sensível na indústria de petróleo que nas outras. É mais sensível na indústria do petróleo porque... O efeito da falha é absurdo. Exatamente. A coisa explode, pega fogo e mata gente. Mata gente. Do mesmo jeito, dá lucro cessante impagável. Então, pois é. A aviação é semelhante nesse ponto de ser necessária a confiabilidade, né? Extrema para evitar justamente qualquer evento catastrófico, mas eles têm lá o programa deles de desenvolvimento de tecnologia, de certificação, e é uma indústria muito competitiva, né? Se você não se mexer, você vai ficar fora do mercado. Mas as startups, elas têm uma velocidade, uma agilidade para desenvolver soluções, para resolver os problemas, que é difícil você conseguir numa empresa grande, tá certo? Muita amarra, muita falta agilidade, red tape, falta agilidade, falta velocidade, tem muito chefe, tem que decisão muito compartilhada. Decisão compartilhada, tem que envolver muita gente. Na startup não, a coisa vai bem mais rápido, né? Eu costumo dizer que as startups só têm 2 problemas: arrumar cliente e arrumar financiamento. Qualquer problema que você jogar no colo da garotada, eles resolvem. Um deles vai resolver, né? Vai resolver, eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho a mesma sensação. Não tenho a menor dúvida. E você vê coisas muito interessantes sendo desenvolvidas, coisas inéditas em nível mundial, coisas muito interessantes realmente que a garotada vem trabalhando. E quando fala com enfim, investidores e tal, o pessoal acha interessante. Agora, a maioria, um problema de atrair investimentos de fora é que a maioria das VCs do exterior que tem um capital grande,
não olham exatamente para o Brasil atrás de Deep Tech, né? Olha atrás de Fintech, que pode escalar e crescer. Exemplo, Nubank, né? Que foi um financiamento grande daquele banco SoftBank. Acho que o SoftBank é do Japão, mas é um pouco mais complicado dos investidores de fora olharem aqui para o Brasil. Agora, tem soluções muito interessantes que estão sendo desenvolvidas aqui. Eu tô trabalhando mais de perto aí com uma meia dúzia de startups e por conta desse processo que a gente tem feito aí já há 2 anos, trabalhando junto com a IUP, com o Sai do Papel, o pessoal do Energy Summit, a gente tem selecionado startups para levar lá para o Innovation Agora da CERAWeek, né? Através aí do network, eu participei do Innovation Agora em 2019, quando estava no Sempre, e tinha muita startup interessante lá. Eu falei, poxa, por que a gente não leva startup brasileira para lá? Fui conversar com o organizador, que um amigo meu me apresentou, Bob Frickland, me apresentou lá para o Ken Downey, que é o organizador do Agora. E aí eu conversei com ele, poxa, o Brasil tem um ecossistema bacana, tem muita coisa interessante sendo feita lá, como é que a gente faz para trazer startup do Brasil para cá? Ele falou, olha, legal a gente ter se encontrado, eu estava realmente queria trazer mais startups de fora dos Estados Unidos para o evento, e faz o seguinte, me arranja 6 startups, traz, a gente fez um processo de seleção, ouviu aí, sei lá, umas 30, 40 nesse primeiro ano, que foi muito próximo da data, e selecionamos 6, foram muito bem aceitas lá no evento, tá? Teve uma repercussão boa. Esse ano nós começamos o processo desde o início do ano, ouvimos aí umas 120 mais ou menos, em três etapas, e depois fizemos um playoff, né, entre as 5, 6 selecionadas em cada etapa, e escolhemos 8 para levar para lá, tá? Então, ano que vem a gente está com a missão de escolher 10, selecionar 10 para levar para lá. E tá? elas têm sido bem aceitas lá? Tem sido bem aceitas, tem dado boas conversas, tá certo? Mas, se você me perguntar, teve algum resultado prático, algum caso de investimento, de ganho de mercado, sim, investidor ainda não, tá? Mas a gente continua trabalhando nisso, elas continuam trabalhando nisso. Tem empresas ótimas. O fato de ser brasileiro atrapalha nessa história? Atrapalha, de não ser americano, vou melhorar a pergunta. Atrapalha um pouco porque o mandate das VCs, elas têm lá umas regras, né? Quer dizer, eu vou investir em AI, eu vou investir em empresa, em Climatech, eu vou investir em energia, tá? Além desse mandato de qual vertical ele vai investir, normalmente tem um mandato geográfico também, tá? Então, você pode investir em empresa dos Estados Unidos, você pode investir em empresa dos Estados Unidos e da Europa. Ninguém fala nada do Brasil, tá certo? Então, aqui no Brasil também tem poucas VCs e CVCs que investem em Deep Tech, tá? Uma parte disso é porque, na verdade, a gente tem poucas empresas de tecnologia, tá? Se você comparar o horizonte brasileiro de startups, 13 mil startups, acho que tem, sei lá, 300, 400 na área energia e áreas periféricas de energia. Então, é um universo relativamente pequeno comparado com o número de fintechs, proptechs e outras áreas. Então, por isso, tem poucas opções de investimento. E, novamente, para escolher uma, você tem que ouvir 10, 20, 30 de mercados assemelhados para você selecionar aonde você vai colocar o seu dinheiro, né? E também tem um problema do prazo dos fundos, né? Como é que funciona o fundo? Ele capta os investidores, capta o valor em dinheiro, ele tem normalmente 5 anos para investir e 5 anos para fazer a saída. Se essa empresa só vai começar a dar resultado muito depois, já entendeu? Não compôs. Ele não vai conseguir vendê-la no final do ciclo, entendeu? E por isso ele não investe. Então, se o ciclo é muito longo, não funciona. Se o ciclo é muito longo, é complicado. Então, isso é um problema, mas os fundos lá fora, o que acontece? Lá tem muito dinheiro disponível para a fase inicial, tá? E muita gente... com TRL baixo mesmo. TRL baixo. Mesmo? Tem muito fundo do governo, tem aqueles programas todos do governo, especialmente o ARPA, né? O Advanced Research Projects Agency, tá? Que era a antiga DARPA,
A DARPA foi criada aí nos anos da Guerra Fria, né, para desenvolver Department of Advanced Research Projects. Eles fizeram a internet, que chamava ARPANET. O primeiro foguete que levou o primeiro satélite americano era da ARPA. GPS, carro autônomo, tudo isso tem origem na ARPA. Agora o governo quebrou, tem a ARPA, que continuou cuidando da parte mais de defesa, e eles criaram a ARPA-I, que é só sobre energia. Então a gente tem vários programas, eles têm uma metodologia de trabalho muito boa, eles só investem em coisa disruptiva, tá? Parafraseando um amigo meu que você lê o projeto e não sabe se aquilo é de comer ou de passar no cabelo, tá? E às vezes é realmente difícil de entender exatamente o que o cara está querendo atingir com aquele projeto. Mas eles vão, enfim, por etapas, né? Dar um pacote de dinheiro para o cara chegar num determinado ponto. Amadurecer aquilo. Se ele chegar naquele ponto com sucesso, vai para uma próxima fase e tal, porque isso tem uma metodologia provada e funciona bem, tem funcionado bem aí nos últimos... Aqui no Brasil a gente não tem nada parecido com isso. A gente não tem exatamente isso, não. A gente tem várias linhas de financiamento do FINEP e de outras... Os próprios editais de inovação da Petrobras, mas é uma metodologia diferente, é bem específico. Shell Startup Challenge. Eu tenho participado do... Shell Startups Energy, alguma coisa assim. Mudou o nome. Eu tenho participado como jurado. Eu já participei também. Se busca em startups de early stage também. Só que ali ele não vai dar sequência, tá? As startups vão ser expostas a vários investidores e aí vai depender desses investidores se interessarem na realidade, é quase um aval da Shell. É quase um aval da Shell de que aquilo é bom e apresentar aos investidores. Então, o processo de seleção, a divulgação, etc., já é um grande benefício para o sistema. Tá? É uma estampa importante. É uma estampa importante e eu acho que quanto mais programas desses de inovação a gente tiver, maior o número de empresas que vão ser descobertas, né? Eu estou trabalhando agora com algumas empresas que estão fazendo trabalhos espetaculares, né? A Vidia, que foi a primeira startup que eu comecei a trabalhar mais próximo, ela faz gestão de integridade, de corrosão e avaliação de pintura, Digital Twin. Eles trabalham numa velocidade fantástica, estão com uma carteira de clientes excelente. Tem soluções muito boas. O sistema deles tanto pode ser a base de uma plataforma, como pode ser plugin numa plataforma existente maior. Então, o trabalho deles é sensacional. Estão usando tecnologia de ponta de computação gráfica, que é o Gaussian Splatting, que você consegue capturar os pontos, cada ponto com um conjunto de propriedades, facilita muito a contextualização dos dados, né? Quer dizer, você pega a imagem, ali o cara já vai saber que aquela válvula é a V2545 por onde ele pegou a imagem, tá? E você não precisa fazer o tagging manual dos equipamentos, que é o procedimento usual. O próprio sistema reconhece. Muito, muito bom o trabalho deles. Outra que eu estou trabalhando é a Tidewise, fazendo barco autônomo, tá? Já recebeu investimento da MSW, que é um fundo que é patrocinado pela Embraer, Baterias Moura e uma outra empresa. A Tidewise, muito interessante. Fez um primeiro barco de menor porte, está fazendo um barco de defesa, um outro para a RLV, para Petrobras e o outro para a Shell. Então, está com um trabalho bem interessante de barcos autônomos. Tem mais duas trabalhando na parte de Clean Tech, né? Uma é a Protein Dynamics, que faz um equipamento que injeta hidrogênio direto na câmara de combustão do motor a diesel. Com isso, permite uma melhor queima do diesel, gerando não só uma redução do consumo de 4% a 7%, como uma redução proporcional de emissões. Tá? Eles estão fazendo agora, e junto com a Ocean e com a Shell, uma versão maior desse sistema para colocar em geradores de sonda, que também vai ter o mesmo resultado. Tá?
e tem outros trabalhos na área industrial, motor de grande porte, tá? E estou começando a trabalhar com uma outra agora também, que é a GLR Technologies, que faz uma espécie de scrubber rotativo que consegue capturar até assim, todos os poluentes, inclusive particulado, e até 50% do CO2 de gases de escape. Então tem coisas bem interessantes acontecendo aqui no Brasil também. Tá? Mas olha só, aí vem uma questão que sempre me perturbou nessa história. Gerar solução, claro que depende de bons cérebros, boa base industrial, etc. Na hora de aplicar, tem sempre a barreira cultural dessa história. Tem. Como é que você vê essa questão? Essa é a coisa que eu estava falando do financiamento e da venda, né? Isso aí acaba se manifestando na hora da venda, né? Isso. Quer dizer, você convencer o usuário de que esquece o que você fez até hoje, vira a página. Como é que eu vou dizer? Quanto mais plug and play, quanto mais simples for a aplicação, sem que a mudança no processo de trabalho e de operação da pessoa, da empresa, quanto menos intrusiva, quanto menos, apesar da tecnologia ser disruptiva, ela não causa talvez uma disrupção do jeito que a pessoa trabalha. Você faz o dia a dia do cara, você faz um plug and play, ele não vai nem sentir que está usando uma coisa diferente ali, mas o resultado final vai ser melhor. Mais fácil é. Ou então quando você cria um novo mercado, né? Sim, mas saiu a fita cassete, entrou o CD, depois entrou o player, o MP3 player. Aí depois entrou o streaming. Depois entrou o streaming. Então, aí foi deixando para trás o mercado. Mas a parte de consumo, às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil que a parte industrial. Tá? Eu acho que a parte industrial é sempre uma barreira maior. A parte industrial é normalmente mais difícil. Tem uma questão cultural, né, assim, o cara está lá, ele é cobrado por produzir, ele é cobrado por produzir com segurança. Aí você bota uma variável que ele não conhece e promete para ele, olha, essa variável aqui vai fazer coisas melhores para você. Diz assim, mas a minha não está me dando problema. Por que eu vou adotar esse negócio que eu não conheço? Pois é. Não, isso é sempre... E é sempre assim, não é uma característica nossa. Não, aqui, não é uma característica brasileira de ser conservador, pelo contrário. A gente é até bem ousado em alguns aspectos. Eu me lembro muito bem que na Climate Investment, né, uma das coisas que era solicitado dos participantes do fundo, que eram todas empresas de petróleo, era exatamente que a gente tivesse um embaixador para ir nas unidades e conversar com os usuários das tecnologias que estavam sendo desenvolvidas no portfólio da CI, para que elas fossem efetivamente, primeiro, testadas para validar, né? Sim. E depois utilizadas em escala, né? Eu costumo brincar que o que eu estava comentando com você antes da gente começar, né? Eu tenho lido muitos newsletters de tecnologia, eu acho que eu estou assinando, sei lá, quantos, e a quantidade de inovações que estão sendo testadas no laboratório é uma coisa, assim, inacreditável, tá? Falando computador biológico, já está sendo produzido, tá certo? Em vez de chip, tem a célula de cérebro humano, tá certo? Que é alimentada dentro da caixinha. Quer dizer, em vez de você ter uma CPU, você tem uma CPU cujo processador é a célula de cérebro humano. É um neurônio. Isso já existe, isso não é ficção científica. Tem cara, né? Isso tinha em vários filmes de ficção científica, aparecia isso. Isso, muito. Já é real, tá certo? Cara, é assustador, né? Cortical Labs, para quem quiser procurar depois na internet, é o nome da empresa. Bom, voltando. Então, a dificuldade de se implantar a tecnologia nova é sempre muito grande, tá? E isso é uma das dificuldades para as startups, às vezes, conseguirem alavancar as suas vendas e gerar o crescimento necessário. Agora, outra dificuldade realmente é conseguir investidor, né? Então, como a gente estava comentando da questão do fundo, do tópico e tal, e existe a empresa passa por vários vales da morte ao longo da vida dela. O que é um vale da morte? Onde você precisa de dinheiro para continuar tocando o seu dia a dia. A gente sempre tem um dilema entre crescer mais rápido, né, ou desenvolver novos produtos e manter o fluxo de caixa estável, né?
E aí, a empresa viva. É, a empresa viva. E aí tem sempre o problema que você faz projeção de venda. Primeiro, a projeção de venda tem um fator de chance. E segundo, quando você vende, a maioria das empresas atrasa o pagamento. Atrasa a contratação. Não é nem o pagamento, é o processo de contratação, né? Aí vai para o jurídico, empaca durante tanto tempo, vai para o procurement, empaca um pouco, aí depois a TI demora mais um tanto, aí o que você pensava que ia contratar e que ia receber em 3 meses, e a empresa tem que continuar demora 6, e a empresa tem que continuar funcionando. Então isso é uma dor muito grande das empresas, e se as empresas que estiverem nos ouvindo, por favor, tratem as startups de forma diferente, com mais carinho, estejam atentos a não atrasar demais o pagamento segundo as estimativas que foram feitas, né? E aí, Orlando, aí vou fazer um gancho aí naqueles editais de inovação lá da Petrobras, que são, para o bem e para o mal, são super burocráticos. Né? Sim. E demoram muito tempo para você seleciona com mérito, com critério, etc, etc. Do dia da seleção, que o cara diz assim, você foi selecionado, ele começar a receber recursos, leva um tempão, e a empresa continua tendo a necessidade. Eu diria que o pessoal da Petrobras está ciente desse problema, tá? E está tentando melhorar essa situação, tá? Eu já contei várias vezes essa história para o pessoal da Petrobras, tem uma história emblemática lá do Cubo do Itaú, né? Que logo que começou o Cubo, os advogados normais, né, vieram lá com um contrato de, 10, 20, 50 páginas, que era usual, padrão do banco, né? E o dono do Itaú, Olavo Setúbal, virou para o pessoal e disse, não, olha só, para startup o contrato tem que ter 5 páginas. Mas, doutor Olavo, 5 páginas. E ele não abriu mão, 5 páginas. E o contrato tem 5 páginas. Tem 5 páginas mesmo. Caramba. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É só questão de mudança de paradigma, tá certo? É isso. Vamos arriscar um pouco mais. Não tem esse risco jurídico todo, esse tipo de contrato. Vamos arriscar um pouco mais. Né? Arriscar um pouco mais. Então tem que ter essa percepção e essa forma de lidar. A Bárbara Burger, que foi durante muitos anos presidente da Chevron Technology Ventures, ela usava uma expressão interessante para citar esses problemas de relacionamento, né? É a dança do elefante com o rato, né? The dance between a mouse and a rat, porque é complicado mesmo, né? É uma empresa grande, pesada, com uma empresa pequena, ágil e frágil. Então, é realmente difícil. E muito frágil. Muito frágil. Muito frágil. Na verdade, é isso. A chance dela cair num desses vales da morte é enorme. É bem complicado. E então, o lado de lá, eu me lembro de um evento que a gente teve com a Schlumberger de Houston. O cara ficou extasiado com as soluções que foram apresentadas por empresas brasileiras para ele. Fizemos um evento virtual, e ficou maravilhado. Disse assim, caramba, eu nunca pensei que ia encontrar soluções tão espetaculares. Como é que eu transformo isso em coisas usáveis aqui? Tem dificuldade até de falar. Aí veio a primeira barreira, era a barreira da apresentação. O cara teve que ser treinado, nós tivemos de treinar as empresas para apresentar. As startups têm, muitas vezes, ótimos profissionais, cientistas, inovadores. Isso tudo tem a ver com preparo para o empreendedorismo e com a cultura. Foi o que a gente conversou com o Rafael da ANP. Exatamente. Tem que preparar para o empreendedorismo. A gente tocou aqui no Brasil um programa, né, chamado MIT REAP, Regional Entrepreneurship Acceleration Program. Tá? Também foi uma das últimas coisas que eu fiz enquanto eu estava lá no SEMPS, e até o pessoal depois me convidou para uma visita ao MIT lá em Boston, um grupo grande aqui do Brasil. O Rafael até foi parte da delegação. Então, quando você chega lá no MIT, acho que desde a graduação, você tem várias oportunidades, vários treinamentos para você desenvolver uma tecnologia e vendê-la para o mercado, e criar a sua empresa para prover aquele produto ou serviço. Uma coisa não vive sem a outra. Não vive sem a outra, tá? Então, a molecada lá, desde o primeiro ano de graduação, aprende como fazer um pitch, aprende como se preparar para apresentar, quais os pontos que ele tem que tocar, como vender aquilo de uma forma clara e objetiva, tá? E o cara, se ele acabar o MIT, se formar ou fizer mestrado, doutorado e não sair de lá com a sua própria empresa, é um loser, né? É um perdedor, tá certo?
Porque a quantidade de recurso disponível, não só material, como de laboratório, de orientação, de treinamento, é uma quantidade enorme. Essa cultura, a gente ainda não está lá, tá certo? A gente ainda falta um pouco para isso acontecer nas nossas escolas, tá? Aqui no Rio a gente tem até boas escolas digamos assim, as escolas aqui do Rio geram bastante startups. A PUC gerou muitas, fruto do relacionamento com a Petrobras, o FRJ, a própria USP, a Unicamp, segundo eles mesmos, é a campeã brasileira de geração de startups, né? Curitiba tem muita coisa, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas. Tem muita, a PUC do Rio Grande do Sul também. PUC do Rio Grande do Sul tem muita coisa legal acontecendo no Brasil, tá? Essas startups que eu falei, tem 2 de Curitiba, a Tidewise é daqui do Rio, a Vidia começou aqui no Rio, depois foi para Curitiba, a GLR de São Paulo. Então tem muita coisa interessante acontecendo pelo Brasil, tá? Se elas conseguirem essas linhas de financiamento, esse suporte, isso vai funcionar muito bem. Falando nessa coisa de financiamento, né, quer dizer, o 1% da ANP foi fundamental para criar a infraestrutura de laboratório nas universidades. Com certeza. Está dando um super apoio na formação de mão de obra através do PRH. Tá? A primeira versão de programa de empreendedorismo, o NAVE, foi uma iniciativa ótima, tá? Enfim, definir os desafios em conjunto com as empresas, publicar esses desafios, receber propostas, analisar. Isso tem que ter continuidade, né? Tem que ter continuidade, tá? E uma coisa chave para isso é a possibilidade das empresas aplicarem uma parte dessa verba de P&D em equity, né? Em funded essas startups justamente para elas passarem pelos vales da morte, né? Para a primeira fase de testar o protótipo, de conseguir essa é uma questão chave nesse questão chave. Isso foi regulamentado no Marco Legal das Startups, a possibilidade dessas verbas serem usadas para investimento em equity. O Marco Legal vai além da área de petróleo. Vai além da área de petróleo, para todas as áreas. Para todas as áreas. O que falta para isso efetivamente ser implantado, falta um decreto presidencial regulamentando essa provisão e depois as agências reguladoras regulamentarem dentro das suas áreas esse decreto. Sim. Eu acho que realmente se a área de AIP, no nosso caso, né, se a indústria de energia, vamos dizer assim, se organizasse para fazer um trabalho de advocacy no governo para liberar esses recursos, isso seria fantástico, né? E dá para fazer de uma forma assim que vai gerar um impulso fenomenal, né? Imagina, 4 bi por ano de reais. Se você separar 10% disso, já é muito dinheiro, cara. 400 milhões de reais, tá? Se você está olhando no universo das startups, cara... E aí Não, mas aí se você pensar na fase... Porque vamos lá, se o cara está fazendo uma deep tech, tá? Ele, para testar, ele vai ter que construir um protótipo e testar em algum lugar. Sem dúvida. Isso é dinheiro, tá? E depois, se ele for construir uma fábrica para produzir aquele caso, é mais dinheiro ainda, tá? Então precisa de uma quantidade significativa de recursos, tá? Existem... Mas, Orlando, o volume de recursos é monstruoso. E assim, a gente está observando o crescimento. E esse fundo... O acúmulo desse valor. A gente discutiu muito isso dentro dessa viagem, né, que a gente foi para lá. E, inclusive, um dos professores do MIT, ele montou um fundo na comunidade europeia para a criação de desenvolvimento de tecnologias de defesa. E a ideia desse fundo é que seria um fundo evergreen, né? O que é um fundo evergreen? Você bota aquele dinheiro lá dentro do fundo, tá? As empresas aplicam para receber investimento do fundo. A gente pode até colocar aqui, para receber investimento do fundo, tem que ter o patrocínio de alguma empresa de AIP ou de energia, tá? Que é uma coisa que acontece muito na Noruega. O governo só libera recursos se tiver um usuário, né? Tá. A gente pode ter alguma coisa semelhante a isso aqui. Fazer um vínculo, né? Fazer um vínculo, tá? E depois, enfim, esse investimento é feito, a empresa se desenvolve e tal, e lá na frente, quando ela for vendida, tá? Esse dinheiro, o lucro dessa venda, retorna para o fundo. Então, bacana. A gente vai ter recurso aí para gerar uma quantidade enorme de tecnologia. Fazer isso girar, né? Fazer isso girar, e eu tenho certeza que isso vai...
vai ter um resultado absolutamente fantástico no O que país. falta para isso acontecer aqui? Eu acho que defensores? talvez falte um trabalho Assinar um mais documento organizado de advocacy da indústria junto ao governo para acelerar essa publicação eu não desse sei decreto. se seria um papel da própria ANP nisso, talvez do IBP. A ANP e IBP se juntarem com as empresas, eventualmente alguma outra associação, para trabalhar juntos e fazerem esse trabalho de Mostrarem advocacy. que isso tem relevância. Isso vai ter um impacto brutal, porque a gente tem uma capacidade, um potencial enorme de enfim, entregar tecnologias para transição energética. Aliás, é muito mais correto chamar de adição energética. Né? É isso. Que a gente vai fazer muito mais uma adição de energias do que transição. O market share vai diminuindo, mas você está crescendo. Está aumentando a todo. quantidade total. Isso. É verdade. Exatamente isso. Então precisa realmente de mais energia. Esse entendimento é que tinha de estar na cabeça de todo mundo. Não, e esse não está. Não está na cabeça de todo mundo. Não está. Eu vejo uma porção de gente pensando na chavinha. Né? Não existe chavinha. Não tem chavinha. E a gente que está na indústria há muito tempo, a gente sabe, né? O mundo consome 100 milhões de barris de petróleo. É uma quantidade absurda de energia. É uma infraestrutura absurda que foi montada ao longo de, sei lá, quantos anos? 50 anos, 100 anos? 100 anos. Para chegar nesse nível. A gente fez projetos de desenvolvimento da produção de 180 mil barris, sabe quanto custa, sabe o trabalho que dá. Isso substituir 100 milhões de barris é muita coisa. É muita coisa. Tá? E assim... Opa, desculpa. E assim, é o tipo da visão que atrapalha a gestão desse processo como um todo. Não, cria dificuldade. Não, que a indústria do petróleo hoje em dia é palavrão. Não, é por isso exatamente que eu tô trabalhando com essas duas empresas que eu comentei, com a Protein e com a GLR. Né? Quer dizer, quase todas as empresas de petróleo têm a consciência de que o petróleo vai continuar existindo por algum tempo. A gente não pode prescindir do petróleo. Do dia para a noite, Do dia para a noite. Não, tá? definitivamente isso vai ser um processo que vai demorar algum tempo. Se você vê, até hoje se usa biomassa como forma de energia. Isso, né? Isso é um outro parênteses que eu vou fazer daqui a pouco para comentar sobre também a adição. Mas, então, é preciso que se dê tempo. E enquanto essa substituição não ocorre, o que a gente tem que fazer como indústria é reduzir ao máximo nossas emissões. Isso. Tanto de escopo 1, quanto de escopo 2 e escopo 3. Tá? O grande problema é no escopo 3, no uso do combustível. E por isso que essas duas tecnologias que eu mencionei, elas são interessantes, que ela está com exatamente o escopo 3. Esse terceiro ponto. Tá? Já tem um esforço muito grande de reduzir as emissões durante a produção, mas precisa olhar a última ponta lá, que é a mais difícil. Né? Então, temos um desafio grande pela frente. Você acha que é diferente, você que tem colaborado aí com a Norwep, você acha que é diferente do ponto de vista, por exemplo, da Noruega? Não, na Noruega é bem parecido com esse. Tá? O que acontece na Noruega? A Noruega ela sabe que o petróleo vai continuar durante um tempo, ela tem uma reserva grande de petróleo, então os esforços da Noruega são que o petróleo produzido na Noruega tem uma baixa intensidade de carbono. Que é mais ou menos o que acontece aqui no pré-sal. Isso. Em offshore. No pré-sal ele acontece porque a produtividade dos poços é muito alta. Isso. Na Noruega acontece porque eles têm uma taxação de carbono que é 80 a 100 euros, em volta disso aí, por tonelada de carbono. Tá? Então, com isso, há um incentivo para a eletrificação das plataformas. E eles têm energia hidrelétrica sobrando também. Tá? Então, eles mandam cabo para a plataforma, então não tem geração nas plataformas. Interessante. A geração na plataforma é 70% das emissões da plataforma. Tá? Então, quando tem... não é o flare, 70% é a geração. Tá? Você tem ideia de quanto uma turbina emite de carbono por dia? Não tem. Turbina padrão de plataforma, 350 toneladas de carbono. Nossa. É muito. Uma LM 2500. Uma turbina. Normalmente tem duas funcionando em cada plataforma. 3. Não, tem 3, mas 2 estão operando sempre, né? Não, às vezes 4 e 3 estão operando. Essas maiores estão com 4. Caramba. Tá. É muita coisa, tá? Então, você tem que arranjar um jeito de trabalhar nisso aí. É muito carbono todo dia. Muito carbono todo dia. E começa a ficar caro quando taxa, né? Essa é a estratégia da Noruega, então. Durante o Energy Summit teve um senhor, eu não me lembro agora de que organismo ele era, mas ele tinha um programa de simulação bem interessante, ele fez uma palestra bem interessante,
aonde você podia variar várias coisas. Quantas árvores você planta por ano e tal, para ver como é que você conseguia atingir, ficar num 1,5 graus, tá? A única coisa que dá certo é a taxação de carbono, que dava certo. É mesmo. Na simulação, no simulador dele era aí. Caramba. Muito interessante isso. Tá em andamento. Tá com o bolso no final das contas. É a parte sensível do ser humano, né? Mais sensível. Mais sensível. Infelizmente. É. Falando sobre bolso, parte sensível, né? Algumas coisas que são pouco comentadas, né? A quantidade de CO2 e metano que é emitida pelos aterros sanitários é maior do que as emissões da aviação e do shipping somadas. Tá? A quantidade de emissões de CO2 por causa do cozimento de alimentos com biomassa, carvão, lenha, etc., é igual à emissão da aviação. Nossa! Então, essas coisas são... É difícil ser quantificado isso, né? Por que não se fala disso. Enquanto está se investindo um monte de recursos para desenvolver o SAF, né? Isso. E outras alternativas para descarbonização da fogão a gás para uma opção de gente. Só que em lugar remoto você tem que gerar gás, né? Então teria que ser alguma solução com filantropo, tipo o Bill Gates, que tem vários projetos de filantropia, ou outra organização equivalente, que desenvolvesse uma tecnologia para acabar com a cocção a lenha, né? E aí ia ter um impacto muito grande também de reduzir as emissões, mais que a aviação, que vai custar muito, vai ser bem demorado. Vai ser demorado, Essa era a solução de implementação instantânea, né? Pois é. Cobrir os aterros sanitários com plástico e capturar o biogás e o CO2... que está gerando ali naturalmente, né? Também é outra solução, tá certo? E o metano tem um impacto pior na camada de ozônio, do que o CO2 puro, né? Não é na camada de ozônio, desculpa. Para gerar aquecimento é maior do que o CO2, tá? Acho que é 60, 80 vezes pior. Coisa dessa ordem de grandeza, cara. Coisa dessa ordem de grandeza. Não tinha ideia que era tanta diferença. Verdade, é uma diferença enorme. Por isso que na OGCI também tem uma campanha grande para se reduzir as chamadas emissões fugitivas de metano, tá? Justamente para acabar com isso. Fala-se muito da questão do gado, né? Sim. O gado também tem uma quantidade razoável. Tem muitas iniciativas de tecnologias também para reduzir essa emissão, para alimentar o gado. Menos metano. Dá bastante Luftal para eles, dissolvido na ração. Mas o Luftal só vai facilitar. Brincadeira à parte, tem várias tecnologias que estão sendo feitas para evitar a geração do CO2 durante a digestão dele. Tá? Eu li recentemente alguma coisa, dos newsletters de tecnologia. Tá? Já ouvi falar coisa que você coloca no coxo junto com a comida e o gado... E diminui a geração de gases. De modo geral. Tá? Que é o natural dele. O arroz também, a cultura do arroz também produz muito gás de efeito estufa. Acho que no caso do arroz é CO2. Tá? Do arroz também. Então, mas por conta da matéria descartada? Não, né? Eu não sei detalhes. Mas porque gera muita biomassa, né? A cultura do arroz gera muita biomassa. Se você olhar o site The World in Data, tem um detalhamento muito grande da origem das emissões. Né? Tem várias formas de você quebrar isso aí, organizar, mas lá é uma forma bem interessante. Esse é um ponto interessante porque se você escolher bem onde atacar, você pode gerar resultados bem rápidos. Eficiência energética. Mais sensíveis e mais rápidos. Eficiência energética é outra coisa muito relevante. Acho que do mesmo jeito que a inteligência artificial vai aumentar o consumo de energia, ela também vai nos fornecer ferramentas para melhorar vários processos, né? Enfim, acelerar o desenvolvimento de soluções, otimizar processo, otimizar consumo de energia, otimizar tudo. A gente deixa muito dinheiro na mesa. Mal aproveitado. Em várias oportunidades. E, Orlando, as startups têm uma vocação natural para resolver problemas. Sim. Né? Elas, na sua origem, elas são resolvedoras de problemas. Elas vão ser uma ferramenta efetiva para gerar soluções da nova energia? Vou batizar de novas energias. Eu já fui provocado pelo pessoal do Brasil Energia para escrever uma coluna lá.
Acho que eu vou começar a escrever uma coluna Startups are gonna save the world. Porque Pelo menos tem potencial para isso. tem potencial para isso. Porque, se você olhar hoje a lista das 10 maiores corporações do mundo, 8 são startups. Foram startups, né? Foram startups, exatamente. Então, do mesmo jeito que elas criaram essas soluções para o mercado de consumo e de digital, né? Se você trabalhar com hard tech, biotecnologia, a hora que você juntar inteligência artificial, biotecnologia, tá, energia, trabalhar isso tudo junto, usando a inteligência artificial para acelerar o desenvolvimento de novos materiais, de novos processos, de novos elementos, de novas bactérias, de novas drogas, tudo isso vai ganhar uma velocidade muito grande, novamente, com as startups capitaneando isso daí e depois ou sendo compradas ou sendo absorvidas por grandes empresas que vão, enfim, dar os músculos para fazer ou incorporadas, isso, trazer para dentro do grande negócio como um departamento lá. Aquela coisa, startup tem 2 grandes desafios, scale up, né, sair da bancada do laboratório para um tamanho real que possa ser usado no campo, e o deploy at scale, né, uma vez que você provou que aquele produto funciona, você disseminar o uso daquela tecnologia em todos os lugares de possível aplicação para gerar o impacto, maximizar o impacto potencial daquela tecnologia, né? Então, isso aí são os 2 grandes desafios. E são 2 momentos muito distintos, né? São. Que requerem ações muito distintas, recursos distintos. E, eventualmente, investidores diferentes. Né? Sim, sim. Então, com olhares diferentes. Com padrões de risco diferentes. Com deeper pockets. Né? Isso. Se você Deep and wide. Se você pensar, eu vou desenvolver alguma coisa que é um hardware, né, que eu preciso montar uma fábrica para fabricar aquele equipamento, é outro tipo de investidor. Tá? Não é mais eventualmente não é mais uma VC ou uma CVC. Tá? Então, é bem interessante essa discussão. É um problema bom de ter, né, quando a empresa chega nessa fase. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essas questões das soluções que você já viu serem geradas agora. O que você está acompanhando que você poderia citar como exemplo? Tem muita. Você falou ali antes, a gente estava conversando do aumento da eficiência dos motores a diesel. Eu falei da Proton Dynamics, né, que melhora a queima com a injeção de hidrogênio, a GLR, que faz a captura dos gases com esse scrubber rotativo. Ela captura e usa esses gases. Ela captura... Tira da atmosfera. Tira da atmosfera. Como se fosse um catalisador dos carros de hoje. Isso. Na verdade, você faz meio que uma lavagem do gás dinâmica, que ele tem um processo dinâmico lá que aumenta o contato, a intensidade e a frequência do contato entre... No caso, os primeiros testes que eles fizeram foi com água. E mesmo com água, eles conseguiram capturar 50% do CO2. Caramba. Tá? E aí, o que está em desenvolvimento agora tem uma solução muito simples, que é transformar esse CO2 em carbonato de cálcio, tá certo? Mas aí você tem que ver depois o que tem valor, né? Tem valor, mas a quantidade pode ser grande, tem que ver exatamente como vai usar. Tem outras possibilidades que estão sendo pensadas, tá? Mas isso seria aplicável em motor estacionário, né? Seria aplicável. Você pode miniaturizar a ponto de colocar num caminhão, tá certo? Mas aí, novamente, tem que ver o que você vai fazer com o CO2, tá? Daria para transformar em carbonato e ser descartado na parada do caminhão para abastecer. Na hora de abastecer. Na parada obrigatória e tal. Você tem também uma empresa muito interessante lá de São Paulo que está fazendo uma bateria de estado sólido para ser impresso em 3D. Caramba! Bem interessante o trabalho deles também. Eles conversaram com várias pessoas, estiveram na CERAWeek, conversaram com vários, como é que eu vou dizer, experts em bateria que estavam presentes na feira e todos gostaram muito da abordagem do conceito. Eu sem entender nada de bateria, eu e todo mundo que estava avaliando a empresa, né? Todos nós ficamos assim, nossa, esse negócio aí... Faz sentido. Faz sentido, não, e ele está pegando tudo, né? Ele está pegando todas as dores, né? Está desenvolvendo o componente da bateria, o material que vai na bateria, tá? O anodo e o catodo, está desenvolvendo o processo de fabricação, tá?
E esse processo de fabricação, por ser, como é que se diz, impressão 3D, permite que você teste várias composições de uma forma muito rápida. Sim. Que é um gargalo hoje. Tá? A prototipagem rápida. Prototipagem rápida. Caramba. Só que não se Sim, pensou ainda... Que depois vira processo fabril. Vira processo fabril. Então, não se pensou ainda em fazer isso daí. Tá? Sim, a empresa é Voltpili. Está unindo tecnologias dominadas e gerando uma solução inovadora. Isso é a coisa mais interessante que eu acho. Isso é muito legal. Novamente, a coisa mais difícil é fazer coisa simples. Então, quando eu vejo alguém fazendo uma coisa simples, especialmente isso, novas formas de utilização de tecnologia já provadas em outros lugares, isso para mim é fantástico. É aí que você vai conseguir fazer uma coisa simples, de rápida fabricação, de rápida instalação. Durante a CERAWeek foi falado muito do problema de supply chain, tá? Esse problema continua e está se exacerbando cada vez mais. Você não consegue comprar turbina a gás, você não consegue comprar transformador, você não tem empresa para fazer o seu projeto, você não tem peão para a empresa de fazer projeto. E a manutenção. Gestão de integridade, todo mundo está... O pessoal dando cabeçada com essa questão. Spare parts. Os caras estão malucos aí correndo atrás. Impressão 3D pode revolucionar isso daí, tá certo? Já está sendo usada para repor parte de fornecedor que não existe mais. Isso. Tá certo? Tem uma empresa bem interessante que estava lá na ONS, já tem, conversando aqui com o pessoal do Brasil, que também faz isso. Tá? Eles pegam também desenho original dos fabricantes. Tem muita coisa legal acontecendo. Não, essa fabricação digital pode mudar todo esse processo. Eu acredito que principalmente na questão da fabricação de itens que são de logística complicada. Você tem um equipamento japonês, o cara está do outro lado do mundo. Ele pode te mandar um arquivo por e-mail, você vai, imprime na tua plataforma. Voltando para a questão do offshore. E bota isso para Marte, né? Quando o cara estiver lá na base em Marte, base na Lua... Acabou, né? O que eu faço? A impressão 3D já tem máquinas de fazer casa 3D em um dia. Entendeu? Eles estão querendo... A base na Lua vai ser construída com impressora 3D. Com a poeira lunar. Tá certo? Então... a matéria-prima que seria o gargalo lá, né? Pois então a coisa está... novamente, eu sou um otimista nato, tá certo? Então, eu olho isso tudo e vejo, não é possível que a gente vai acabar como espécie antes da gente conseguir usufruir de todos os benefícios que estão sendo desenvolvidos aos poucos nos laboratórios. Tá? Tem muita coisa que vai mudar a maneira da gente encarar o dia a dia, né? Muita coisa que vai mudar. Estou bastante otimista com isso. Talvez por estar convivendo com as startups, talvez por estar lendo tanta novidade que está aparecendo em termos de tecnologia, né? O avanço que teve na robótica com robôs humanoides nos últimos anos foi uma coisa fantástica. Ele já pegou a perna exponencial da curva. Isso. Tá certo? Tá um negócio assim espetacular mesmo. $16 mil você compra um robô. A gente viu aqui no site da empresa chinesa. Preço de um carro popular nos Estados Unidos. Né? O problema disso é que você vai acabar acabando com empregos de pessoas com baixa instrução, tá? Esse vai ser um outro problema que nós vamos ter que resolver como sociedade. Nós, o mundo, não necessariamente o Brasil. Né? Vai ser um issue que a gente vai ter que resolver. Mas eu vejo o futuro pelo viés positivo. E dentro, só para a gente caminhar aqui para o final da nossa conversa, primeiro te deixar à vontade de comentar o que você quiser. Mas eu queria ainda te ouvir se o caminho das startups ele é mais verde do que das grandes empresas. Você tem essa sensação? Cara, interessante sua pergunta. Eu acho que o que tem acontecido, via de regra, tá acontecendo muito na IA, né? Exatamente a tecnologia ser desenvolvida pela startup e ela ser comprada, ser adquirida pela empresa grande que vai dar mais músculos para ela acelerar o deployment, né? O deploy at scale daquela tecnologia. Eu acredito que isso
pode ser talvez um dos caminhos, tá certo? Vai depender do apetite dos investidores de risco de apostarem mais em empresas de deep tech para elas se tornarem as próximas Magnificent Seven, tá certo? Aparecerem outras Teslas, Sim. outros SpaceX aí, de empresas que estão começando agora como startups. Acho que os dois caminhos são possíveis, vão acontecer as duas coisas. Qual vai ser a tendência dominante? É difícil de dizer. Difícil de dizer, né? Difícil de dizer. Mas elas vão fazer parte, isso é uma certeza. Isso eu não tenho dúvida, tá? E eu diria que a maior sensação. parte das novidades, das disrupções, vai ser criada pelas startups. Eu não tenho muita dúvida disso, não. Tá? Por tudo que tem, pela história recente, pelo que eu estou vendo acontecer nesses todos eventos de inovação que eu tenho participado e pelos newsletters que estão chegando. Tá? Então, o difícil hoje é para as empresas grandes estarem acompanhando o que acontece, né? Fazer scouting, tá certo? Uhum. Visitar periodicamente as universidades, conversar com os pesquisadores. Eu acho que isso era uma coisa que deveria estar no prioridade número 1 das áreas de tecnologia e inovação das empresas. Assim, eu tenho a sensação que nenhum dos dois lados toma iniciativa suficiente para se conversar. Isso é um gap real, tá certo? Eu acho, novamente, quem está na linha de frente tem que voltar para o pessoal de projeto, para o pessoal de pesquisa e dizer, olha só, as minhas dores são essas. Tá? Contar o caso. Contar o caso. Né? E o cara da universidade também ir atrás do pessoal da linha de frente para saber quais são as dores. Né? E, sinceramente, Orlando, ouvir sem preconceito. Ouvir sem preconceito. O cara chega lá com um problema real do dia a dia e diz assim, isso aqui não é ciência. A universidade não gosta. Não pode isso. Não pode. Na minha cabeça, isso não pode acontecer. Eu conversando com o pessoal durante as reuniões lá do Climate Investment, né, que praticamente quem participava da reunião era o CTO de todas as grandes companhias. Né, então, foi conversas muito interessantes, muito ricas. E a hora que eu comentava isso, né, da distância da universidade do mundo e tal, eles comentaram que também era assim, Inglaterra, Estados Unidos, era a mesma coisa, tá? E que isso foi mudando com o tempo. E aqui no Brasil a gente está vendo essa mudança acontecendo também, tá? Só que tem que apertar o passo, né? Tem que essa mudança acontecer de forma mais rápida. Todo mundo entender que isso vai gerar valor. Vai gerar valor, vai mudar a sociedade, mudar o Brasil, criar riqueza efetivamente. Né? E criatividade não falta, né? Boas universidades não faltam. Universidades não faltam, tá? Talvez falte um pouco da pesquisa realmente de fronteira do conhecimento, teletransporte, computação quântica tem aqui já no CBPE, tem alguma coisa. Tá? Mas talvez não no mesmo nível lá de fora, mas enfim, a coisa mais avançada mesmo, que demanda um recurso e até facilidades muito sofisticadas, a gente ainda não tem o mesmo hardware que tem lá fora, tá certo? Tem uma massa crítica lá fora que a gente não tem aqui. Não tem mini reator de fusão aqui no Brasil, por exemplo, como tem no MIT, entendeu? Então, mas tem muita coisa, tem aquele collider que está sendo feito lá do lado da Unicamp, as linhas de luz lá do acelerador de partículas, conversando com um cara de um laboratório, do Lawrence Livermore, que foi o laboratório que fez a bomba atômica. O cara falou, aquele acelerador de vocês, lá de Campinas, não sei o que lá. O cara sabia. Está sabendo. Isso. Tá? Então é um negócio que tem destaque no mundo científico. Tem relevância. Tem relevância no mundo científico, entendeu? Então a gente tem instalações muito boas aqui também, tem que aproveitar, tirar o máximo de proveito disso aí para efetivamente criar valor para a sociedade. Tá? A gente tem um potencial muito bom para isso. Tirar o Brasil do ponto que está, né, e levar ele para um patamar... Senão a gente vai sempre estar... Sempre ser o país do futuro. O país do futuro. Eu detesto essa frase, mas é verdade, é isso. Eu ouço isso desde que era criança, né, cara? O Brasil é o país do futuro. Maldição do país do futuro. A gente tem que passar a ser o país do presente. Do presente, com um bom presente. Um bom presente. Caramba, Orlando, foi sensacional conversar contigo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. O prazer foi meu por essa oportunidade. Espero que a gente volte a conversar aqui. Voltaremos. Sobre outros temas. O que não falta é assunto. Não faltam assuntos. Legal. Muitos assuntos. Obrigadão. Obrigado, meu amigo. Abraço. Valeu.